Graça e paz a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham estudando a Bíblia a cada dia. Estamos novamente juntos, estamos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele permitir termos estes momentos junto com vocês a cada dia. Agradecemos a todos que estudam conosco a Bíblia, que compartilham esses estudos. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E também agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Edjanete Oliveira de Souza, é de Recife, Pernambuco. Ednilza Ana Macedo Soares, é de Ribeira do Pombal, na Bahia. Fran e José Luiz são de São Paulo, capital. Abádia Ferraz é de Governador Valadares, Minas Gerais. Miriam Eunice Joaquim é da província Huila, em Lubango, Angola. A Miriam está mandando um alô especial para todos os irmãos da Igreja Adventista de Nazaré, especialmente para os filhos. E agradecemos a todos os demais que nos escrevem e sempre mandaremos alô para vocês. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, estamos na Tua presença mais uma vez agradecidos pelas bênçãos, por este dia, por estes momentos que nos concedes para estudarmos a Bíblia com os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a mente, dando entendimento e nos ajudando a colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que passam por algum momento difícil em sua vida, provação, tribulação, angústia, dor, sofrimento. Tu conheces as necessidades de cada um. Conceda as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós ainda estamos na série Vida, Morte e Eternidade. E nós agradecemos a todos vocês que têm estudado conosco ao longo dessas últimas semanas. Especialmente, nós estamos encontrando na Palavra de Deus a verdade de que todos nós, seres humanos, somos mortais. Quando nós morremos, vamos para a sepultura e lá ficamos aguardando o retorno do Senhor Jesus. Não sabemos nada que está acontecendo aqui no mundo, nós não vemos nada, não se desprende uma alma de nós e vai para algum lugar. Tudo isso nós já aprendemos na Palavra de Deus. É claro que as pessoas são influenciadas pelos meios de comunicação, pelas mídias, pelas redes sociais. E as pessoas então ouvem alguma coisa ou veem alguma coisa e por não estudarem a Bíblia, por não procurarem conhecer na Palavra de Deus, acabam acreditando naquilo que estão ouvindo ou vendo e que é contrário à Palavra de Deus. Sabemos que no tempo antigo, especialmente na filosofia grega, eles criam no dualismo. O que é dualismo? Dualismo crê que o corpo é ruim, a matéria, o nosso corpo é ruim, mas o espírito é bom. A filosofia grega cria dessa forma. E então, o dualismo afirma que uma alma eterna é escravizada em um corpo mortal. E então essa alma, ela é libertada por ocasião da morte de cada pessoa, momento em que ela viverá eternamente. Isso é a filosofia grega. E muitas pessoas hoje continuam acreditando nesse dualismo, de que o corpo é mau, mas a alma é boa. Mas a Palavra de Deus, ela é clara em dizer que nós somos um ser indivisível. Corpo, mente e espírito é um ser indivisível, não podemos separar uma coisa da outra. Porque quando Deus criou o ser humano do pó da terra, Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Então nós somos um ser único com mente, corpo e espírito. Todos estão juntos e não podemos viver separadamente, o corpo do espírito, e os nossos pensamentos, nada disso pode ser separado uma coisa da outra. Enquanto estamos vivos, nós pensamos, nós agimos, nós fazemos as coisas, nós temos os nossos objetivos, nossos desejos, mas quando vem a morte, tudo isso cessa e não sabemos mais nada do que está acontecendo. Só seremos ressuscitados
no final de todas as coisas, quando Jesus voltar para buscar aqueles que o aceitaram, que caminharam com ele, e depois a destruição final dos ímpios, aqueles que rejeitaram a Jesus. Estamos vivendo num mundo globalizado. O que acontece aqui, em poucos segundos, o mundo todo já sabe o que aconteceu. Nós vemos que cada país age de acordo com o outro, um depende do outro, nós não temos mais um país que pode viver isoladamente, separadamente dos outros países. É a globalização. E a Bíblia, ela fala também de duas globalizações. E essas duas globalizações que estarão ocorrendo no mundo inteiro está relatado lá em Apocalipse 13 e Apocalipse 14. Em Apocalipse 13 nós encontramos a globalização do erro, quando todo mundo irá se maravilhar e seguir a besta do Apocalipse 13. Essa vai ser uma globalização, é a globalização do erro. Mas existe também a outra globalização que está em Apocalipse 14, que é a globalização da verdade, da pura palavra de Deus. Em Apocalipse 14 fala que a globalização da verdade, ela pregará o evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo, e aí virá o fim. Então essas duas globalizações, elas existirão. E nós temos que escolher de que lado nós vamos estar, do lado do erro ou do lado da verdade. E a palavra de Deus ela é clara em nos trazer o caminho que nós deveremos escolher e seguir. É claro que não é um caminho fácil o caminho da verdade, é um caminho que nós temos que abrir mão dos nossos desejos e paixões carnais, das nossas vontades. Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus, deixando o Espírito Santo agir em nossa vida. E o apóstolo Paulo nos diz em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 1, que nós estamos caminhando para viver tempos difíceis, são os últimos dias da história deste mundo. E então, nesta época difícil que nós já estamos vivendo, qualquer vento de doutrina, qualquer mensagem contrária à verdade da palavra de Deus, ela vai fazer com que as pessoas creem na mentira. Você pode ler em Efésios capítulo 4, verso 14. As pessoas não vão querer ouvir a sã doutrina, praticar a verdade, caminhar na verdade. As pessoas vão preferir escolher o erro. E aqueles que escolherem o caminho da verdade, seguir a Jesus, custe o que custar, vão sofrer perseguições, retaliações. E nós temos que estar preparados para isso. E para que nós possamos estar preparados, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Quando Jesus nasceu e esteve aqui neste mundo, nos diz em Lucas capítulo 2 e no verso 52, Lucas 2, verso 52, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça perante Deus e os homens. Este é o modelo. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Quer dizer, Jesus, ele crescia mentalmente, que é em sabedoria, crescia fisicamente na estatura e crescia também em graça diante de Deus e dos homens, que é o lado espiritual. Foi o que nós dissemos agora há pouco. Nós somos indivisíveis. Nós não podemos separar uma coisa da outra, o corpo do espírito. Isso não existe. Mente, corpo e espírito é um só. E então nós precisamos crescer como Jesus cresceu. E Jesus ele foi ensinado por sua mãe Maria. Desde quando Jesus estava sendo gerado, o Espírito Santo já orientava Maria como ela deveria educar Jesus. E ele foi ensinado a ler, a escrever e também a mentalizar a palavra de Deus para poder resistir às provações. Como ser humano, Jesus aprendeu tudo isso. E então nós temos que ter Jesus como nosso modelo. Quantos pais têm aí as suas crianças, né? Quem sabe ainda pequenas, recém-nascidas e já vão caminhando, andando e começando a falar, a aprender as coisas. Os pais vão deixando a criança crescer assim, sem eles conhecerem a vontade de Deus. Eu estou falando para pais cristãos.
Deixa a criança crescer em frente a um programa qualquer de televisão, em frente a essas redes sociais, e a criança não absorve nada, não aprende nada daquilo que nós precisamos ensinar, que é o caminho da verdade, que é a palavra de Deus. E se nós não fazemos isso em casa com as nossas crianças, elas não vão aprender em nenhum outro lugar. Então nós pais temos a responsabilidade de educar, instruir os nossos filhos, assim como Jesus foi instruído quando era criança. E quando nós lemos em Mateus capítulo 4 e no verso 23, Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. É assim que nós deveremos agir depois que nós entendemos e crescemos e fomos educados pelos nossos pais no caminho do Senhor, crescemos aprendendo a verdade e caminhamos na verdade. E então, quando nós nos tornamos jovens e adultos, nós vamos também continuar seguindo Jesus como nosso modelo, ensinando como ele ensinava, viajando por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de enfermidade. Então, aqui nós temos o modelo para nós seguirmos. Jesus é o nosso modelo. Nenhum ser humano, nenhuma pessoa, por mais capacitada que seja e aparentemente bom cristão, e a gente analisa a pessoa pelo que nós vemos e achamos que aquela pessoa ela deve ser seguida como ela vive, ser um modelo para nós. É muito bom ter pessoas assim, mas o nosso modelo é Jesus. Não existe outro modelo para nós seguirmos. E então, quando Jesus estava sendo ensinado por sua mãe, as habilidades da mente e do corpo de Jesus iam se desenvolvendo gradualmente, conforme as leis das crianças, da infância que nós vivemos. Nós fomos educados, corrigidos e ensinados, instruídos pelos nossos pais. Quando fazíamos alguma coisa errada, éramos corrigidos para não errar mais, para fazer a coisa certa. E Jesus, ele foi instruído e ele foi se desenvolvendo gradualmente. Então, como criança, Jesus ele era incomparavelmente amável. Jesus estava sempre pronto para servir a outros, mesmo ainda criança. Por quê? Porque foi instruído por sua mãe. Mas, infelizmente, muitos pais cristãos hoje em dia ensinam as crianças a serem ruins, ensinam as crianças a serem egoístas, ensinam as crianças a tratarem mal as outras crianças. Infelizmente, existe isso. E nós temos então que conhecer a história de Jesus, o seu nascimento, o seu desenvolvimento como criança, a sua infância, a sua juventude e depois a sua vida adulta, e seguir o exemplo de Jesus. Nós não podemos seguir o exemplo que o mundo nos traz. E nós somos bombardeados a todo instante, a todo momento, por falsos ensinamentos. E que o Espírito Santo de Deus nos guie e nos oriente para que nós possamos seguir a cosmovisão bíblica de que somos um corpo indivisível, corpo, mente e espírito, e que nós precisamos crescer para a honra e para a glória do nosso Deus. E quando nós passarmos pelo descanso antes da volta de Jesus, nós com certeza receberemos o galardão da vida eterna ao Jesus voltar e ao sermos ressuscitados para estar com Ele para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos, Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, melhor dizendo, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.